Aprenda de uma vez por todas a se vender ou você será para sempre mal sucedido, não só financeiramente, como também pessoalmente. Para você que não sabe, meu nome é Bruno Rosolini e aqui nesse canal eu compartilho para vocês meus estudos, minhas vivências, minhas experiências ou coisas que eu vi outras pessoas passando para te ajudar a se tornar uma pessoa muito melhor, tá? Não só financeiramente, como também pessoalmente e profissionalmente, beleza? Hoje eu quero falar sobre um negócio que é muito importante, cara, que é sobre você aprender a se vender. E eu demorei muito tempo para colocar isso na minha cabeça e para aceitar esse fato de que se eu não soubesse e não aprendesse a me vender, eu estaria para sempre lá atrás da fila. Quando eu digo fila, é muito atrás de todo mundo, perdendo todas as oportunidades, não só as oportunidades onde eu teria para ganhar dinheiro, ou seja, oportunidades aí financeiras, como também oportunidades pessoais, como relacionamentos, como amizades e coisas do tipo. Tá? Então hoje eu quero te compartilhar aqui algumas técnicas, né, o que eu fui fazendo ao longo da minha vida para aprender a me vender mais e como que isso aqui acabou conquistando os olhos das outras pessoas, não só para eu conseguir ganhar mais, mas também para eu conseguir criar amizades verdadeiras, entrar em relacionamentos que eu queria, que podem ter acabado mal, podem ter acabado bem, mas pelo menos eu acabei conseguindo me vender e abrir essa porta para mim mesmo. Entende o que eu tô falando? Esse pode ser um tema para um outro vídeo, mas algumas coisas que eu vou falar aqui estão nesse livro aqui, tá? Que é um livro que eu tô lendo, que chama Psicologia Sombria. Ele é um livro bastante perigoso também, porque ele vai mostrar para você as técnicas que as pessoas usam para manipular, para seduzir, para persuadir as outras pessoas. E quando você aprende isso, na verdade você tem algumas decisões, né? E aí vai sempre relacionar o seu caráter como pessoa. Você pode usar essas técnicas para o bem, ou seja, para você persuadir alguém para um benefício mútuo, para você persuadir alguém para você conseguir convencer aquela pessoa que seja melhor uma decisão para ela tomar na sua própria vida, para você conseguir persuadir o outro para te aceitar porque você sabe que você vai conseguir gerar um valor para ela, gerar um valor para você. Ou seja, você pode usar essas técnicas para o bem, ou você pode usar essas técnicas para o mal, como algumas pessoas fazem. Então, ele é um livro perigoso, mas ao mesmo tempo ele é um livro bastante interessante do ponto de vista da psicologia, beleza? E isso tem muito a ver com essa questão de se vender. Então, a primeira questão que você precisa entender é que se vender nada mais é também que você usar técnicas para que você consiga persuadir as pessoas ao seu redor para elas entenderem e perceberem o seu valor. Ou seja, percebe que você está usando técnicas de persuasão e até algumas pessoas podem chamar isso de manipulação, mas não pro mal, e sim pro bem. Pro seu próprio bem, mas pro bem dos outros. Isso aqui que é o mais importante. E é aí onde o seu caráter vai sempre entrar. Beleza? Então, coloque isso na sua cabeça. O se vender é você conseguir usar técnicas para persuadir as pessoas a conseguirem visualizar o seu verdadeiro valor. E aí, quando a gente está falando isso aqui de trabalho, é sempre muito importante que você se porte e que você se coloque para os outros como um cara que veio para resolver os problemas que aquela empresa ou que aquela pessoa tem. Mesmo que você não saiba em D0 os problemas e como que você vai resolver aquilo. Só que você precisa ser um cara na sua postura, na sua forma de falar, na sua convicção de falar, de que é um cara que vai fazer os outros perceberem que dará tudo de si para resolver os problemas que aparecerem. E esses problemas podem ser diversos, gente. Pode ser um problema cultural, pode ser um problema operacional, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema pessoal, mas tudo ali você conseguirá, pela sua própria convicção e pela forma como você se mostrou, ser um cara que será um resolvedor de problemas. A venda, no final do dia, ela não passa de ser um mecanismo onde você oferece para alguém uma solução de um problema percebido por aquela pessoa. Onde que está, acho que a principal virada de chave aqui? Quando você está querendo um emprego, depois eu entro na parte pessoal, tá? Mas quando você está querendo um emprego, e eu passei por isso na minha vida, tá? Você tem diversas outras pessoas querendo aquela mesma vaga que você. O fato, às vezes, de você saber e ter uma formação, ter um diploma, isso não é mais um diferencial. Mas a forma como você vai se portar, especialmente na entrevista, será o seu diferencial. A forma como você vai se comunicar, mostrando na sua fala, na sua convicção, na sua firmeza, de que você confia em você e na sua habilidade que você trouxe, e aquela pessoa pode confiar também, é a virada de chave. Bruno, mas como fazer isso? Primeiro, isso foi tudo como eu fiz, tá? E eu tenho visto aqui essas técnicas e essas visões nesse livro que eu já mostrei. Quando você chega para uma entrevista de emprego, primeiro que você precisa se portar
E aí, antes da fala, né? Mas como o seu corpo vai falar naquela entrevista. Então, primeiro, você vai sentar direito. Por mais louco que isso pareça, gente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas na minha curta carreira como CLT. Curta não, né? Foram quase 8 anos. Mas eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas. O cara que chega cabisbaixo, o cara que chega com ombros caídos, já passa uma impressão do tipo, cara, esse cara aqui não confia nem nele mesmo. Nem esse cara confia nele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é chegar com o peito aberto, com a cabeça alta, cumprimentando os outros, olhando nos olhos das pessoas quando você cumprimenta, e fala, cara, eu agradeço por estar aqui, a gente vai ter uma boa oportunidade de conversa hoje. Obrigado. Isso mostra que, cara, você sabe o que está fazendo, você sabe porque você está ali, e você falou com convicção. Isso muda tudo. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu entrevistei um menino que estudou comigo na faculdade, eu já estava na empresa, né, lá na época que eu trabalhava em startup, e ele chegou para mim e eu falei assim, primeira coisa que eu perguntei, esse exemplo, cara, eu falo para todo mundo, por que você está aqui? O cara falou assim, olha, não sei. Eu me apliquei aqui para entrevista e eu vim aqui. Mas eu nem sei direito o que eu quero mesmo. Eu só preciso do estágio. Pô. O cara falou isso pra mim, a segunda palavra que eu falei foi, bom, então obrigado, porque a gente não precisa de um cara que não sabe o que tá fazendo aqui. A gente não precisa de um cara que tá aqui porque precisa de um estágio. Que problema esse cara vai resolver? Que ideia ele vai trazer? Que vontade que ele vai ter de fazer as coisas? Ele não soube se vender. Você percebeu? Se ele tivesse chegado pra mim e falado assim, cara, eu tô aqui porque eu adoro o ambiente startup, nunca trabalhei nele na minha vida, mas, cara, adoro empreender. É a coisa mais legal do mundo pra mim. Desde criança eu sonho com isso. E o que vocês estão fazendo aqui me abriu muitos olhos. Eu não sei direito o que eu vou fazer no dia a dia, mas eu tô disposto a aprender e tô disposto a aplicar isso. Dia após dia, segundo após segundo. Olha a diferença. Aí esse cara já teria me aberto o olho, assim como teria aberto o olho do meu antigo chefe, que estava junto comigo nessa oportunidade, pra gente pelo menos ouvir mais dele. Foi a primeira pernada que ele conseguiu se vender ali. Percebe que isso nada mais é do que uma forma de persuadir a gente a acreditar em alguma coisa. Em acreditar, poderia até ser mentira dele, tá? Mas é uma questão de caráter, mas percebe que isso foi uma forma dele persuadir a gente a acreditar que, porra, se ele tivesse falado dessa forma, o cara, pô, ele tá aqui pra resolver problema, ele curte isso daqui, ele tá disposto a dar o gás aqui, a dar a energia. Lembra, pode ser mentira, ele pode estar usando isso daqui pra mentir, pro mal. Tá? Mas é uma forma de se vender, é o primeiro estágio, a primeira impressão conta muito, beleza? Da mesma forma que a gente aqui passando do ponto de vista profissional para o pessoal, e aqui eu também já tive alguns exemplos disso, quando você vai conversar com alguma pessoa, seja porque você quer se relacionar com ela, ou seja porque você quer criar uma amizade, o jeito que você faz esse primeiro approach, como o pessoal fala, é extremamente importante. E no final do dia, as características, as variáveis, elas acabam sendo muito parecidas. Uma coisa se você chegar firme, respeitoso, mas firme, pô, de peito aberto, de ombros largos, com a cabeça, em vez de olhar para baixo, olhar no olho da pessoa, falar, pô, boa tarde, bom dia, boa noite, pô, tudo bem. E você entende o que eu tô falando aqui? Hoje, as pessoas, por alguma razão, ninguém se vende. Você entende? As pessoas hoje, elas têm muita vergonha do que, pô, será que se eu me vender o cara vai me julgar? Muito pelo contrário. Se você não se vender, você não vai nem ter a abertura de conseguir conversar com as pessoas. Ninguém quer conversar com alguém que a pessoa viu e falou assim, essa pessoa aqui não vai ter nada para me agregar. E essa primeira impressão é rápida, é no subconsciente. Se você chega firme, falando com uma voz firme, de cabeça erguida, com convicção, é subconsciente, as pessoas falam, opa, essa pessoa aqui tem algo a me agregar. Pode vir uma questão da beleza, da força, aí vai depender de cada uma das pessoas. Só que é inconsciente. Hoje o que eu vejo na maioria dos jovens, e cara, eu vejo pelos meus amigos, beleza? Alguns amigos. Ninguém se vende. O pessoal tem vergonha de se vender, o pessoal tem vergonha de se impor, tem vergonha de mostrar que chegou, estou aqui. Isso é muito louco. E se a gente pensar, um mundo onde as pessoas não se vendem é um mundo onde a gente só cria frustrado, que nunca vai conseguir nada. Se você não se vende, você não consegue progredir financeiramente.
Você não consegue progredir profissionalmente. Se você não se vende, você não consegue entrar numa relação. Se você não se vende, você não consegue criar uma amizade. Percebe que tudo que eu estou falando aqui, algumas pessoas, e talvez por isso, né, aqui fazendo compartilhando uma hipótese, o preconceito criado com venda no Brasil, por achar que venda é encheção de saco, talvez tenha sido isso que fez as pessoas ficarem sempre acuadas. Uma coisa é você ser chato pra caramba. Outra coisa é você se vender. Mas se vender sem o compra alguma coisa de mim. Você entende o que eu tô falando? O vender nada mais é do que uma forma de persuadir o outro a enxergar o seu verdadeiro valor. É muito subconsciente, trabalha muito com a mente. Olha a capa do livro, beleza? Olha isso daqui. Isso daqui é mente. Então eu preciso que você entenda isso de uma vez. A partir de hoje, você que está vendo esse vídeo, e é um aprendizado diário, comigo também, beleza? Tem muito a ver também com questões ligadas à timidez, por isso que eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui. Em todo momento que você tiver de uma interação, de uma questão profissional, de uma questão pessoal, lembra sempre disso. Eu preciso fazer com que o outro perceba o valor que eu gero. O valor que eu gero na relação, o valor que eu gero no trabalho. E para isso, eu preciso saber me vender. Vender as minhas qualidades, vender os meus valores, vender aquilo que eu acredito, vender os meus objetivos, vender as minhas habilidades. Você entende? Isso tudo é subconsciente. As pessoas vão percebendo isso pela forma como você se porta, pela forma como você fala, pela forma que você as trata. Não adianta ficar enclausurado, não adianta ficar esperando que as coisas caiam do céu. Nada vai cair do céu. Então, de novo, se você não se vender, se você não aprender a fazer isso, você vai ser para sempre um frustrado, financeiramente, pessoalmente. Bruno, mas me dá uma dica então, de como que eu começo a aprender vendas? Na minha opinião, a primeira coisa que você tem que começar a aprender é a psicologia. Como que a mente humana funciona? Como que a mente humana e como que as emoções trabalham junto com o racional? Como que essas coisas se entrelaçam? É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho estudado, fora o meu trabalho que é relacionado ao mercado financeiro e finanças. Então, os livros de psicologia, formas de você pensar, formas de você entender as técnicas de persuasão, né, no caso desse livro aqui, né, as formas como você olha para a ansiedade, olha para a timidez, tudo relacionado à psicologia, a cérebro é a primeira questão. Depois, se você quiser, você pode ir para as técnicas racionais de venda, que o pessoal às vezes ensina para os vendedores de loja e tudo. E aí você transforma isso depois para as técnicas do seu dia a dia, entendeu? Porque uma coisa é você vender numa loja, outra coisa é você vender você para um relacionamento. O tipo de abordagem é diferente talvez, mas a primeira camada do negócio ela é muito igual. Nada mais passa de você dar ao outro a sensação de que você gera valor, seu valor percebido, a sua resolução do problema. Nossa, Bruno, mas você está tratando o relacionamento como algo assim, algo de troca? Sim. O relacionamento não deixa de ser uma troca entre duas pessoas, beleza? Onde você consegue gerar valor para o seu parceiro, o seu parceiro consegue gerar valor para você, beleza? A menina que eu saio, eu vejo um valor nela. Ela sai comigo porque ela vê algum valor em mim. Quando a gente olha para um relacionamento duradouro, esses valores eles são percebidos ao longo do tempo e esses valores só crescem. Por quê? Porque você é capaz de compartilhar os seus objetivos de vida, a sua postura, o que você acredita, o seu racional, o seu valor, né? O que você enxerga para a sociedade, o que você enxerga para a família. E isso tudo é se vender. Ninguém tem um relacionamento duradouro onde as pessoas, os que se relacionam, não se vendem. Porque o se vender é isso, é gerar o valor. E aí vocês junto, nessa troca diária, nessa venda diária, que é subconsciente, transforma um negócio muito melhor. Beleza? Tenho aprendido muito sobre isso. E eu tenho colocado isso em prática na minha vida inteira. Foi assim que, provavelmente, né, eu consegui no meu primeiro emprego ser contratado ao invés de contratarem o cara que era o melhor da turma. O cara que sabia mais de Excel do que eu. O cara que sabia mais de conta do que eu. O cara que tinha nota melhor. Você entende o que eu tô falando? Esse cara provavelmente não soube se vender direito. Beleza? Nos outros empregos é a mesma coisa. Beleza? Você vai perguntar para mim, pô, você era o melhor cara ali em termos operacionais? Você era o melhor cara, o mais inteligente de todos? Não. Mas eu fui o que melhor soube se vender. Meu canal no YouTube cresceu por quê? Porque eu consegui produzir um conteúdo
mas eu consegui fazer com que esse conteúdo as pessoas percebessem o valor nele. Nada mais é do que você se vender o seu conteúdo, beleza? Porque de conteúdo tem um monte, né? Como é que você faz as pessoas perceberem que o seu conteúdo tem valor? Você está vendendo esse conteúdo no dia a dia. E entenda que a venda aqui não é o cara pagar alguma coisa, pô, pelo amor de Deus. Você está entendendo que é um negócio muito mais subconsciente. E idem com os relacionamentos. Eu consegui entrar em vários relacionamentos que eu achava que eu nunca ia conseguir porque eu consegui me vender. Depois a gente foi percebendo, pô, não dá certo, os valores não são compatíveis e tudo. Só que esse primeiro estágio precisa ser feito. Você entendeu? Espero que eu tenha ajudado aqui com essa visão. Tamo junto, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!